vou chamar ela. Gil Malen, vem pra cá. Soquinho, mãozinha. Tudo bem? Por favor, pode se sentar. Obrigada. Obrigado, Gil, Imagina, eu que agradeço. por você disponibilizar do seu tempo e vir aqui dar essa entrevista pra mim. Você que é do Rio de Janeiro, né? Mas agora tá Exatamente. residindo aqui em São Paulo. Tô. Na verdade, eu já tenho morado em São Paulo desde a primeira peça que você assistiu, lá dos 60. Tem uns 4 anos já. Mas Muito bem. depois dessa época de pandemia, voltei lá pra casa da minha mãe, morar no Rio, e agora eu tô em São Paulo de novo. Fica no vai e vem. Na verdade, Rio e São Paulo, a gente sempre tá ligado, né? Uma hora algum carioca tá vindo visitar São Paulo, algum paulista tá indo visitar o Rio. Não tem jeito. É uma relação muito próxima. É uma relação de amor e de ódio. Ah, depende pra quem, porque eu só tenho amor. Eu também. Eu também. Eu amo o Rio de Janeiro. Ô, cidade gostosa e cidade linda. Bom, mas vou te falar, tem gente que fala que quando os cariocas vêm pra São Paulo, eles são meio hostilizados. Não sei se vocês são assim com os cariocas. Você sabe que eu treino jiu-jitsu, né? Sei. Então, quando você pega um carioca no tatame, tem um gostinho especial. Ah, é, né? Tem um gostinho especial. E quando a gente vai lá pro Rio de Janeiro, eu sei que eles também têm um carinho especial pelos paulistas que vão lá É quase visitar, um Brasil e Argentina. visitar os tatames cariocas. Tem os carioca marrentos, tá certo, tem mesmo. Ih, tem paulista marrento pra caramba. Que tem de propaganda falsa. Mas a verdade é que isso é tudo uma brincadeira, eu acho, cultural, né? Não tem essa. É tudo bolacha e biscoito. Isso é uma discussão, vai ser eterna, né? O que é bolacha e o que é biscoito. Isso é bolacha ou é biscoito, Olha, Celso Júnior? eu geralmente como bolacha aqui, né? Mas lá eu como biscoito quando eu tô lá gravando. Você não ousa pedir uma bolacha quando tá no Rio de Janeiro. Não, não. Porque no Rio de Janeiro, bolacha é um golpe de arte marcial. Com certeza, esse é muito diplomático. É melhor evitar. E é biscoito ou é bolacha, Gilmar? Cara, vamos nessa discussão? Vocês estão errados no biscoito. Você pega lá o negocinho que vocês chamam de bolacha, você vai ler, tá escrito biscoito. E você falou sobre uma coisa que nós estamos certos e os cariocas estão errados. O que é? É verdade. Então, fandango, pode falar marca? Nem sei. Pode falar. Enfim, o que essas quiser coisinhas aqui. de Salgadinhos. que vocês chamam de salgadinho, lá no Rio a gente também chama de biscoito. Só que nisso vocês estão certos, porque está lá escrito salgadinho, não está escrito biscoito. Então esse campeonato está 1-1. Vamos empatado. esperar aí o avanço da história pra gente ver quem é que sai ganhando nisso aí. Fora brincadeira. Gil, que legal. E você veio aqui para São Paulo para morar de vez, mas não é para apresentar nenhuma peça, né? Porque tá tudo parado. Pois é, então. Eu passei numa audição para um próximo musical que vai ter aqui em São Paulo, Barnum, né? Eu até perguntei, ele é mesmo, para quem não sabe, quem já viu o filme O Rei do Show, é a mesma história, do fundador de um circo lá dos Estados Unidos, do Ringling Brothers. Só que a gente começaria os ensaios agora, dia 15 de março. Só que, enfim, com tudo isso, com os casos aumentando novamente, foi adiado. Está previsto para os ensaios começarem dia 12 de abril. E eu estou torcendo muito para que, lógico, dentro de todos os cuidados, eu volte a trabalhar, porque eu não estou aguentando mais. Bom, eu vou te assistir. Está longe dos palcos. Com certeza, porque eu já te assisti em outras peças, né? Eu fui te assistir em Alice. Foi um grande musical, né? Depois a gente tem umas fotos separadas, logo mais a gente vai ver essas fotos. Tá bom. O que mais que você fez aqui em São Paulo? Você fez 60? Isso, aqui em São Paulo eu fiz a temporada do 60, doc musical, que foi com a Vanderlei, era um documentário, uma outra roupagem no estilo do musical, que foi bem legal. Teve a temporada do Alice, foi simultânea, tinha épocas que eu fazia 3 sessões por dia, era o Alice à tarde, 2 do 60 aos sábados. Depois eu saí do 60 para fazer o Peter Pan, que foi aqui em São Paulo também, no Teatro Alfa. Muito bem. Ficamos lá algum tempo. A do Peter Pan eu perdi, hein, meu? Você não foi ver o Peter Fui ver o Pan? Peter Pan, que vacilo, hein? Que vacilo, podia ter levado os Eu filhotes que para vivo ver na o Peter terra do Pan. nunca. O Celso Júnior é outro que vive na terra do nunca. Tô direto lá, na verdade. Porque eu nunca chego. Amicíssimo. É um menino perdido. É um menino muito perdido. E depois eu fui pro Rio. Aí eu voltei pro Rio porque eu fui pro circo, pro Header Circos. Tá. Fiz uma temporada de 1 ano, onde a gente esteve em Nova Iguaçu, depois fomos pra Barra, e aí depois da Barra fomos pra Niterói, e aí eu me ausentei do circo para voltar pro Peter Pan, lá no Rio, só que dessa vez como assistente do coreógrafo. Depois eu voltei para São Paulo, fiz a temporada de Pippin, aqui em São Paulo, emendei no Aladdin, voltei pro circo, e agora estamos nessa
pausa gigantesca. Para quem não para nunca, essa pandemia deve estar sendo um tratamento de ansiedade fora do normal, né? Não fala não. Tem que aprender a se controlar, a meditar, ficar quieto, né? Não, e aprender que as coisas não estão no nosso controle, né? Tem muitas coisas... Ai, botei a mão no microfone, desculpa. Tem muitas coisas que não estão no nosso controle, que a gente não tem o que fazer. Eu procuro sempre, assim, levar mais pro lado positivo, sabe? Então, aproveitar nessa pandemia e não sei se é pelo lado positivo, se é pelo lado do desespero, sair me enfiando um monte de curso, tentando aprender coisa, para deixar a cabeça produzindo de alguma maneira, né? Porque senão, real, eu acho que eu ia dar uma surtada de vez em quando. Para mim foi até me deu um pouco de alívio, porque eu tenho 3 filhos, então ficou um pouco, até essa aula online eu tô até dando graças a Deus, porque dá um tempo, né, cara? Porque é uma correria danada. E ficou meio um incógnito, né? Vai, não vai, mas agora tem que se adaptar, não tem jeito. Mas você tá fazendo aula com eles? Tô nada. Eu ajudo a menorzinha, quem fica na batalha. Não, na verdade os 2 mais velhos vão mais fácil. A caçulinha que sente um pouco mais de dificuldade. Mas nós estamos aqui para falar de você. Poxa vida. Como que tudo isso começou? Começou no balé? Começou no teatro? Como que você começou a tua carreira? Então, quando eu tinha 12 anos de idade, a minha avó, ela gostava muito de carnaval. Ela desfilava em 2 escolas de samba, legal. Assim, muita disposição. Carioquíssima. Outro nível. E aí ela descobriu que uma das bailarinas lá da escola de samba que ela desfilava, da comissão de frente, estava abrindo uma escola de dança no bairro onde eu morava, que era em Vila Valqueire. E aí ela me levou para lá. E aí foi quando eu comecei como bailarina, né? Como bailarina. E aí... Toda menina começa no balé, né? Tu acha? Eu acho que é sempre aquele primeiro contato na escola. Por exemplo, você nunca chega na escola, a escola vai falar assim, ó, vai ter jazz, ou vai ter street dance. Sempre é balé. É porque eu acho... Eu, por exemplo, já gostaria que fosse o street dance. Com certeza. Muito mais dinâmico. Eu tenho amigas que até começaram no balé, mas não gostaram muito, já foram direto pro street, já ficaram lá. Não é muito a minha vibe, né? O que eu acho lindo, queria ter todas aquelas quebradas, não tem. Mas depois disso eu fiquei muito tempo dando aula. Eu fiquei 12 anos dando aula numa escola de dança lá no Rio. E aí... Dando aula aprende muito, né? Muito. Quando você ensina, você aprende demais. Né? Porque você passa a se corrigir, não é assim? Total. Não, você dá aula também, você sabe o que é isso. Principalmente com relação à limpeza de movimento, essas coisas, sabe? Porque é muito um olhar muito clínico. Você tem que olhar, é um corpo diferente do seu, que entende as coisas diferentes de você. Então, você tem que ter essa sensibilidade de olhar... O seu registro, né? De movimento, seu DNA Sim. passo de dança, né? Não, total. De tudo, de corpo, né? E aí você tem que olhar e entender por que aquela pessoa talvez não está conseguindo fazer aquilo daquela maneira. Enfim, é uma pesquisa diária, é uma pesquisa sempre. Mas eu gosto muito, tenho muita saudade, inclusive, porque com essa rotina de São Paulo, Rio, mora no circo, aí mora num trailer, não sei o que, não tem um paradeiro. Eu preciso falar, inclusive, que eu vivo dizendo que eu fico parafraseando o Renato Russo, que eu já morei em tanta casa, né, que eu nem me lembro mais. Já morei em muito lugar. E aí eu Celso Júnior tá nessas agora, ele tá numa época assim, mudando de casa, ele tá adorando, ele tá aprendendo novas profissões, pintor, eletricista, que mais, Celcinho? Encanador, instalador, montador. Tô fazendo um pouquinho de tudo aí, mas é a lei da vida, né? A gente tem que aprender as coisas para poder aplicar e depois dar curso. É isso. Então quem quiser contratar, tem um númerozinho aqui. Celso Júnior. Tô fazendo um curso para marido de aluguel. Minha de esposa que não ouça. É isso. E aí, enfim, com isso eu não consegui mais ter uma turma regular, né? Então, de vez em quando, por exemplo, quando a gente foi com a Aladim lá para Brasília, eu já pesquisei algumas escolas de dança lá e já, tô indo para Brasília, não sei, vocês têm interesse em algum workshop, alguma coisa assim? Então, para tentar, matar um pouquinho da saudade da sala de aula, né, também, de alguma maneira. No Rio de Janeiro você já teve muitos trabalhos, assim, já se envolveu com trabalhos de produção da Rede Globo, aqueles grandões que tem, Projac, essas coisas? Já se envolveu? Já, mas como bailarina. Já como participei bailarina. De muitas novelas. Porque quando a gente fala, desculpa te Imagina. cortando, né? Quando a gente fala de bailarina ou da dança, não é nada fácil. A vida de uma bailarina não é nada fácil. Não é nada fácil. Então quando você fala, que nem você falou agora, eu participei lá, mas como bailarina. Primeiro que é um trabalho importantíssimo, porque vocês que dão vida pro auditório, ali, pro palco, né? A gente vê
Muita referência do Silvio Santos, né, Celso? Eu também acho. Ele tá ali falando. Elas têm que estar sincronizadas. Exatamente. E essa coisa de estar na sincronia, estar treinada para ficar fazendo a dança ali, é barra pesada, né, Gil? Não, isso é. E assim, televisão geralmente é uma parada muito sagaz, né? Não tem, por exemplo, quando a gente está num teatro musical, por mais que às vezes tenha uma engrenagem um pouco maior com relação a elenco, né? A estrutura do que o elenco vai passar no palco, existe também um tempo de preparação maior. Então a gente passa 2 meses numa criação, às vezes quando é remontagem, 1 mês e meio, que você está ali ensaiando 8 horas por dia, que também não é fácil. Na televisão, geralmente é muito mais rápido. Você tem um ensaio ali de algumas horas, no dia seguinte você já está gravando, ou às vezes tem um ensaio, no mesmo dia você já está gravando, então a gente chama de 7-8, né? Tem que ser muito 7-8, de prestar atenção, ver. Às vezes você ensaia uma coisa numa sala de ensaio com o coreógrafo, chega no estúdio... 7-8 a gíria? Você ser rápido. Mas é uma gíria carioca, isso? 7-8? Uma gíria da dança, na verdade. 7, eu vou começar a usar essa gíria. Pra parada tem que rodar tudo direitinho. É 7-8. Tem que ser rápido. Tem que ser 7-8. Tá faltando um 7-8 pra nós aí. A gente tá quase no 9-10 já. Tá além. E aí, às vezes, a gente ensaia com o coreógrafo numa sala, chega no estúdio, você vê que não era nada daquilo. E não tem tempo, o coreógrafo também não pode tomar muito tempo, porque sabe que televisão, principalmente... Tempo curto. Tem que liberar o estúdio. Tem que fazer, e aí o diretor às vezes não tá com muita paciência, muito no olhar, no feeling, a gente tem que se virar e realmente tem que ser muito 7-8. Gil, agora eu quero falar um pouquinho a respeito das peças que eu assisti você, que foi a Alice e o 60. Isso. Eu acho que teve mais alguma que eu não lembro, eu mandei aqui pra Dani, ela não me respondeu. Mas é o seguinte... Vocês ficam em grande número de atores ali, né, e atrizes. São quantos no elenco? Por exemplo, da Alice. Olha, o Alice foi até o menor. O Alice tínhamos 8, éramos 8 pessoas. Cara, eu juro, pela movimentação de vocês no palco, pelo entra e sai e a troca de roupa, parece que tem uns 40 fazendo a peça. É porque o Alice era insano. As trocas de roupa eram insanas. A gente não usava o nosso cabelo, por exemplo, para ser mais rápido a troca de personagem, né? De caracterização. Era só peruca e acessório de cabeça. Às vezes, na verdade, eu usei uma peruca, o resto era acessório de cabeça. Por exemplo, tem a parte das coelhetes, que era uma cabeça toda preta com orelhas de coelho, era assim. Mas era isso, o Alice éramos 8, no 60 éramos 24. Nossa, é verdade, o 60 era muita No 60 era muita gente. Pessoal, o 60, ele resgatava a história da cultura total do Brasil, né? Tinha internacional também. Tinha internacional. Era um documentário. Internacionais, né? Era um documentário sobre a década de 60. Então a gente tinha um prólogo de 10 minutos, onde ali... E assim, importante frisar nesse momento que nesse formato que o Frederico Heder era o diretor, né? Ele, o Marcos Nauer e tal, todo o criativo fizeram, não existia texto. Não tinha texto nenhum, não tinha fala nenhuma, era só as músicas emblemáticas dessa década. E existia um painel de LED que eu acho que ajudava a ambientar as pessoas ali que estavam assistindo, e aí tinha as reportagens de jornal que apareciam, as grandes manchetes dos grandes acontecimentos da década de 60. Aí aparecia, às vezes, o clipe de algum cantor famoso que a gente fazia cena. Era o 60. Era o 60, Era o 60. 60 que tinha ali a Vanderleia. Você atuou junto com a Vanderleia, mó legal. Ai, ela é um amor. Vanderleia... Ela é. Rock and roll, mano. Mas ela é um docinho, tá? Mas ela é rock and roll. É rock and roll, mas é um docinho. É um amorzinho. Legal, é verdade. Tinha muita gente. Impressionante aquilo. Como que faz aquele trabalho da coreografia, das danças e tudo mais, para que tudo fique alinhado? Quanto tempo, mais ou menos, para ensaiar uma peça daquela? Olha, cada processo é um processo diferente, né? No 60, especificamente, foi um processo muito colaborativo. O diretor musical, o coreógrafo, e existiam alguns assistentes ali que sempre ajudam, né? Porque mais um olhar é sempre bom para lapidar o negócio. E eles deixaram muito aberto para a gente poder participar também desse processo de criação. Então a gente recebeu o que a gente chama de texto, que na verdade, como não tinham falas, eram só as músicas, eram muitos medleys, né? Trechinhos de músicas assim para as cenas. E aí, enfim, cada um tinha um solinho.
o diretor musical e os diretores sempre compunham as cenas muito juntos. Ó, quero essa cena, estava pensando que você tem uma, por exemplo, a cena do tango. Era uma cena forte, que era a cena da macaquinha que foi para os Estados Unidos, era a cena que vem logo depois do Muro de Berlim, na verdade. Então, nós usávamos as televisões, cada um entrava carregando uma televisão e colocava a televisão no chão, formando, entendia, né, na nossa cabeça, o nosso subtexto, é que aquelas televisões formavam um Muro de Berlim, eram dois grupos muito segmentados, sabe, assim, do meio da coreografia. Então, às vezes, principalmente para teatro musical, o que a gente aprende de técnica na dança e tal, a gente deixa um pouquinho de lado, porque o mais importante ali é contar aquela história. Então, às vezes, uma perna, uma pirueta, não sei o quê, vai estar ali gratuito, não vai contar nada da história, entendeu? Isso é muito de inteligência cênica vai até também, acabar né? como um ruído na comunicação ali. Exatamente. Então, ali, o principal é você ser um instrumento contador daquela história também. Então, era muito... Por isso que as cenas eram muito juntas. O diretor dizia o que ele queria passar com aquela cena, o diretor musical, junto com o coreógrafo, compunham tudo aquilo. Imagina os diretores de uma peça, às vezes devem ficar malucos. Imagina, são quantos integrantes? 24? 24 no elenco, nessa, né? 24 integrantes para ele controlar cada para onde você vai, para onde você vem, para onde você olha. Né? É um trabalho e tanto. Nos 60, além das coreografias, os diretores deixavam a gente um pouco livres para propor. Isso é muito legal também. Porque aí você acaba colocando um pouquinho da minha identidade como Gil, por exemplo, ali dentro, entendeu? Por mais que estivesse dentro de uma personagem. Ele acaba limitando você para um molde que, de repente, você não cabe. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Exatamente. E me fala uma coisa, teve alguma situação engraçada de erro em cena que vocês conseguiram contornar? Muitas. E teve que... E rola na hora ali, acerta sem querer, sabe? Você olha pro seu parceiro, aquilo saiu errado, mas continua de um jeito improvisado que ninguém se liga. Tem que continuar. Tem que continuar. Porque assim, a gente sabe o que deveria acontecer, o pessoal do criativo, quem está ali na técnica, sabe o que deveria acontecer, mas o público não sabe. Então, assim, se aconteceu alguma coisa errada, a gente tem que se virar para dar um jeito, não adianta, tem que se virar. Teve uma vez, ai meu Deus, eu sempre conto dessa. No 60 mesmo, não sei se você lembra que a primeira cena era de Barbie, né? Entrávamos todas ali, todas com a mesma roupa, com a mesma peruca. Os saltos, quem era mais alta tinha um salto mais baixinho, quem era mais baixa tinha um salto mais alto, para não ter nem diferença de altura. Era todo mundo igualzinho. Barbie, produção padrão. Meu sapato estava largo no meu pé, era preso só por um elástico. André, eu estava na primeira fila. Com um elástico? Era um sapato e tinha um elástico assim, ó. Só que ele estava frouxo. Então, aquele elástico e nada não estava adiantando muita coisa. Você tinha que fazer a coreografia. Tinha que dançar. E aí, tinha uma hora que eu chutava assim. E o meu salto foi parar na plateia. Eu fiquei desesperada, porque eu tive que dançar num tô fundo, tô raso, o resto da coreografia inteira. Meu, teatro é legal por causa disso, né, cara? E tem que fingir que nada tá acontecendo. É um na meia ponta, o outro ali no pé. E eu fiquei nervosa, porque os 60 eram muitas senhorinhas, né? Era um público, às vezes, mais velho. Eu falei, meu Deus do céu, e veio o salto na cabeça de uma senhora na plateia, pelo amor de Deus. Uma sapatada na pessoa. A sorte é que o coreógrafo estava assistindo. Foi muito engraçado. Ele pegou olhando pra mim assim, sabe? Tipo, o que você está fazendo? E levou pra coxinha, porque na outra cena eu entrava com o mesmo sapato. Mas foi uma coisa que completamente inesperada. Inesperada. Nossa Senhora. Todo mundo deve ter compreendido, pô. Saiu voando sapato. Tela. Tinha várias telas que subiam, porque era muita projeção, né? Então, às vezes, para mudar algum adereço de cena, descia a tela preta. E a tela que já desceu na cabeça de um amigo. Nossa. Mas aí ele estava posicionado errado. Ele que estava posicionado errado, com certeza. Porque a tela não tem como mudar, né? A tela só desce. Ele estava posicionado errado. Mas já acontece muita coisa. E o microfone para. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Nós temos algumas fotos aí, que eu vou pedir para o nosso diretor, o Fábio Campese, colocar para a gente assistir, ver essas fotos, na verdade, conferir essas fotos dos trabalhos da Gil. Tem aí, Fábio? Opa. Pra gente ver. Aí, que foto é essa? Essa aí foi quando eu estava apresentando o circo. Eu era a sobrinha. Na verdade, o circo você também foi assistir. Qual que é o circo? Heather Circus. Ele agora tá parado. Meu, é um espetáculo. Eu fiquei de cara com o Globo da Morte. Ficou? Nossa. E o que mais me impressionou
no Raider Circo que no Globo da Morte, um dos integrantes era o palhaço. É. Quando eu vi, eu falei, meu, o palhaço, o cara no Globo da... Eu nunca tinha visto, né? Eu já vi o Globo da Morte e tal, mas eu não esperava que o palhaço fosse um dos motoqueiros ali, cara. Porque é sinistra a apresentação dos caras. Que legal. No circo, eu fui diretora residente do espetáculo, né? Então era uma equipe de 80 pessoas, contando com elenco, com técnica e com orquestra, que era música ao vivo. E aí teve uma época que o Fred, que era o dono do circo, que ele apresentava o circo, ele teve uma época que ele teve que se ausentar. E aí ele me convidou, Frederico Heber. Frederico Heber, que é o diretor dos 60. Ele entra com aquela cartola bonita, eu preciso trazer ele. Meu Será amigo, que ele vem? Vamos tá convidado, o Frederico Heber. Fred, vou passar seu contato aqui então. Pode passar, é isso ele aí. irá falar do circo. Ah, ele vai amar, que legal, vai ser incrível. O circo eu vou lembrar tá de uma história, eu lembrei de uma história do Frederico Heber e vou falar quando ele estiver aqui. Eu tava no circo com ele, tava assistindo o circo. Aí ele foi fazer, era alguma coisa que ele precisava da atenção do público. E uma mulher levantou e começou a sair. Ai, meu Deus. Eu não sei se ela tava saindo, se era perto do final. Ele falou assim, não é pra sair antes não. Aí ele chamou a mulher, mandou a mulher sentar de novo, aí ele continuou falando, depois ele deixou a mulher e falou assim, que eu só queria ir ao toalete. Ah, tadinha. Ai, meu, foi muito engraçado. Aí vem a situação, fala assim, agora então a senhora pode ir no toalete. Agora não precisa mais. Aí ia dar um certo trabalho pra ele, né? Pra ter que higienizar aquela cadeira. Vai ter que descolar uma roupa nova. É. Não, mas ele é muito maravilhoso. O circo é incrível. É Você incrível. viu, né? Uma estrutura incrível. Um painel de LED também maravilhoso. Ele ama Sendo LED, bem sincero, né? dos circos aqui, assim, é um dos mais elegantes, assim, que uma recepção muito bacana. Nossa. Tem aquele clima de circo antes de entrar para o picadeiro. Né? Aham. Então é uma coisa muito louca, muito bonita. Não, e quando você chega no picadeiro, por mais que tenha clima de circo, é um circo totalmente inovador. E não, né? não usa animais, porém, tem uns animais mecânicos enormes, realistas, que as crianças ficam maravilhadas com aquilo. Eles não são mecânicos, porque quando a gente fala mecânico, a gente pensa em automação, né? Pensa em alguma coisa. Na verdade, são pessoas lá dentro. São os atores lá dentro. Manuais, isso. A gente chama de animágicos. São os animágicos, Tem mais foto aí, Fábio, pra gente ver dos trabalhos da Gil? É muito realista. Coloca aí outras fotos pra gente ver. Esse é do circo também, né? Não, esse aí foi no Pippin. Esse aí era ensaio de palco. Muito legal. Quando a gente faz na peça de teatro. Essa aqui é a Totinha Meirelles, inclusive. Essa aqui da direita aqui. Ali, Isso, na de tela. preto. Acho que é melhor a gente olhar naquela tela. Ali. Naquela tela lá? Né? Senão a gente fica de costas. Essa aí foi no circo também, só que aí eu tava dançando. Não tava como apresentadora. Vai passando aí, Fabião. Ai, que legal. Essa é do Alice. Essa é do Alice no País do Iê, Iê, Iê. Muito top essa peça. É uma Alice no País das Maravilhas, né? Só que em vez de ela cair no mundo das maravilhas, ela cai dentro do programa da Jovem Guarda. A próxima. Essa também foi no circo, com uma pipoca. Lá, por isso que eu te perguntei se você lembra da pipoca. Muito legal, muito legal. Vai passando. É no circo musical. Essa é do Pippin também. Eu, Toti e Vanessa. Vanessa Costa também, uma missíssima, lindas, maravilhosa. Todas são lindas, atrizes. Isso aí é a gente fazendo papagaiada no circo, né? A gente aproveita para aprender os facinho, troços. Celso. Isso aí deve dar um bom alongamento no quadril, ó. Pois Cara, isso aí. vamos lá, Tem que chamar bombeiro pra tirar depois. Parece que tá mais aberto do que tá. Essa é no Peter Pan. Olha, pô, eu não assisti essa peça. Uma delícia. Peter Pan foi uma delícia fazer. Sem dúvida, uma história fantástica. Essa é no circo também, com o palhaço, que já é outro palhaço da temporada que você viu. Esse aí já é outro. Esse aí não é um palhaço tão sinistrão. Essa aí bonita também é lá no circo. Ficavam me zoando, dizendo que a minha ombreira era da Xuxa e meu cabelo era da Mara Maravilha. Isso agora, cara. O uniforme parece um uniforme de Paquita. Só faltou o chapéu. Ó, de palhacinha. Aí também. Lá no final. Aí o cílio, ó. Posso te emprestar, André? Aí, qualquer ó, dia. Tá o Will ficou me zoando. Eu vou falar agora. O Will ficou me zoando lá no camarim e falou assim: André, eu trouxe os seus cílios postiços. E ela achou que eu ia colocar cílios postiços mesmo. Eu juro que eu achei pra gente. Eu não faço isso antes, agora é só no horário do rodízio novo. Muito boa essa. Gostei. Gostou? Gostei. O rodízio estudando novo uns agora tá livrinhos. permitindo várias coisas, inclusive colocar cílios postiços. E mais, acabou as fotos? Acabou. Acabou. Gil, que legal. A gente tá chegando... E essa aí é engraçada. Essa Feriado chegou. Trabalho no circo. Por quê? Isso aí foi no
Ó, a foto não tem nada a ver. A foto foi no dia do meu aniversário, que teve uma homenagem pra mim durante o show e tá, beleza. Aí eu fingi que tava chorando, né? Muito emocionado. E aí aproveitaram e fizeram esse meme. Porque feriado, geralmente, né? Tipo, feriado, não vou trabalhar. É o dia que o circo lota. É o dia que o circo mais trabalha. São 3 sessões por dia. Que top! E aí não interessa se tinha, por exemplo, feriado é segunda-feira era a nossa folga. É feriado? Meu amor, você vai fazer 3 sessões, não interessa se era a sua folga, entendeu? Aí aproveitaram e fizeram esse meme aí. Essa eu amo. É o Supla? Não, é o meu amigo Luiz Uner, que foi o primeiro palhaço do circo. O palhaço Petit Catão. Foi ele que escreveu essa cena A junto gente comigo, podia ser palhaço de inclusive. circo, hein, Celso? Vamos pedir pro Header deixar a gente ser Mas você palhaço sabe de que eu tentei ser várias coisas do circo. Trapezista, tentei ser malabarista, tentei um monte de coisa. Mas eu vi que eu só tenho aptidão mesmo pra palhaço. circo. Eu também acho. Cara, malabares Não é é porque muito você é meu difícil. amigo, não. Tô Essa foi no 60. top. Essa foi no Que 60. tinha a Vanderleia com vocês. Isso. E essa foi no Alice também. Eu lembro Eu fazia dessa a mãe da Alice. A mãe da Alice, pode crer. No telefone, era bem caricatão. Essa também, no circo dá pra ver que eu já mudei de figurino umas 457 vezes, né? Naquele Mas circo. circo é vida, né? Circo é um teatro diário ali. E essa foi sem no parar. Aladim. Ó, que roupa bonita essa aí. Eu vou comprar uma roupa dessa pra andar aqui em São Paulo. Eu saí no circo Destacar. também, com 2 amigas minhas Curtindo. lá. Quem são essas queridas aí? A do lado, a lourinha no meio, é a Cíntia, que era minha assistente na época, quando eu era diretora residente. E a do outro lado é a Flávia, que é secretária do Fred. Inclusive, então, quando você quiser marcar a entrevista com o Fred, com a eu vou te Flávia eu passar vou o falar. contato da Flávia. Então você me manda essa foto aí que eu Exatamente. vou chantagear. Ai, que legal. Muito bem, pode voltar para nós, Fabião. Gil, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Não. Prazer. De novo? Cara, vamos fazer o quê? A gente tem que, uma hora tem que terminar, né? Caramba, Obrigado. sempre era papo Eu que legal. agradeço. Vindo, imagina. Minha querida. Vocês viram que eu tô por dentro da cultura do Rio de Janeiro, que a Gil, quando entrou, dei 2 beijinhos nela, porque no Rio de Janeiro se cumprimenta com 2 beijinhos. Mas eu te falei que eu tô acostumada a ficar no vácuo aqui em São Paulo. Pra mim já tá tudo certo Não, também. mas aqui quando você pega o paulistano certo, você recebe o cumprimento certo. Olha, que maravilhoso. Gil, obrigado por ter Imagina. vindo mais uma vez. Eu que agradeço. E suas mídias sociais, quem quiser te encontrar, Vamos lá. Instagram, @GilMalen. Gil Lá. Malen com 2 L's. Isso, com 2 L's. GIUMALLE. Vou falar igual paulista. E N de navio. É pode isso. ser também, porque tem o pessoal do norte que é tudo é. É? Ó, Nordeste é sabia. tudo é, não tem não. É isso. E no Facebook também, Gil Malen. Aí, Tá lá. acompanhem essa linda, essa atriz linda que é a Gil Malen. Tá bom, galera? Senhoras e senhores, essa foi Gil Malen.